As entrevistas deste episódio do Adurgs News foram gravadas na Feira do Livro de Porto Alegre, que chega aos 70 anos de atividade com o tema O Tempo Passeia por Aqui. Normalmente realizada entre o final de outubro e os primeiros 15 dias de novembro, neste ano a feira abraça o Novembro Negro. Berço da idealização do Dia da Consciência Negra, somente com a sanção da lei que tornou o 20 de novembro feriado nacional, o evento será comemorado em Porto Alegre. A feira acontece até a data e, pela primeira vez, também conta com uma curadoria de literatura e cultura negra. Para sabermos mais sobre essa novidade, conversamos com a escritora e musicista Lilian Rocha, curadora de literatura e cultura negra da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Natural de Porto Alegre, Lilian tem 6 livros publicados: A Vida Pulsa, Poesias e Reflexões, de 2013, Negra Sou, de 2016, Menina de Tranças, de 2018, Agô, de 2022, Rochedos Também Choram, de 2023 e Oju Dudu, de 2024. Também é coautora do livro Lélia da Silva, Memórias, a Importância da História Oral, de 2018. Lilian, conta para nós como é que surgiu essa ideia dessa curadoria nova na Feira do Livro de Porto Alegre. Era uma questão que sempre foi colocada, que seria importante que existisse, né? Então, esse ano, a diretoria da Câmara do Livro resolveu, então, adotar essa ideia, porque acha importante que haja uma maior ampliação de escritores e escritoras negras na Feira do Livro de Porto Alegre. E escolher uma pessoa, né? Eu sou alguém que sempre esteve presente na Feira do Livro de Porto Alegre, tenho uma trajetória já literária no Rio Grande do Sul e nacional, e que conheço uma grande quantidade desses escritores, e que então favoreceria ter um olhar diferenciado para essa escrita. E como é que está funcionando a curadoria? Como é que a gente encontra, por exemplo, os autores, as obras dentro das sessões de autógrafos? Como é que está funcionando? Nós pensamos em fazer uma forma ampla. Então tem desde sessão de autógrafos, debates, mesas, oficinas, saraus. Então, como é parte de cultura, então também vai ter a questão musical, né? Então, em toda a feira, do dia 2 ao dia 20, sempre está acontecendo algum tipo de atividade. E também os escritores vão estar nas bancas, ou seja, foi solicitado que os livreiros tivessem os livros ligados à literatura negra. Então, ao mesmo tempo que ela está ampliada para toda a feira, em todos os eventos que existem na feira está essa cultura e essa literatura, ao mesmo tempo também nas bancas as pessoas vão encontrar essa literatura. E essas obras, tem alguma conversa com a Secretaria de Educação Municipal, Estadual, com escolas? Existe uma lei de 2003, né, que é a Lei 10.639, que é a nível âmbito nacional, que exige que nas escolas, desde o fundamental até o universitário, seja dada literatura, cultura, história negra, mas isso nunca foi exercido diretamente, né? Então as escolas teriam que ter no seu acervo uma bibliodiversidade onde constasse, não nas suas escolas, mas nas universidades também, que constasse essa literatura. É uma luta que se tenta durante muito tempo e cada vez mais nós estamos avançando, né? Mas é um caminho ainda árduo, né? Por exemplo, a própria feira aqui de Porto Alegre completa 70 anos e somente agora está tendo a primeira curadoria. Então é um trabalho de formiguinha, mas que a gente está conseguindo alcançar aos poucos a melhoria com relação a isso. E escolas, professores que queiram trazer turmas para trabalhar esse enfoque aqui, eles têm um contato que eles possam fazer para buscar, organizar uma visita, assim, com esse foco? Durante o início da feira, né, e antes um pouco disso, foi aberto inscrições para as escolas comparecerem. Então, por exemplo, nós estamos trazendo escritores como a Kilsan de Oliveira, que é ligada à literatura infantil, que vai estar com as crianças, né, que vai estar com o ensino fundamental, assim como nós temos escritores que vão estar com o ensino médio. Então foi aberto para as escolas municipais e estaduais que se inscrevessem para poderem vir conhecer e estarem nesse bate-papo com esses escritores. E o Novembro Negro ele acontece justamente, né, ao mesmo tempo que a Feira do Livro.
e esse ano também é o primeiro ano que vai se ter o feriado nacional, né? A feira termina exatamente nesse dia. Então, queria que falasse um pouquinho, né, dessas datas ocorrerem juntas, né? Como é que a gente pode trabalhar também essa junção, né, agora da cultura com a feira e com essa data que finalmente vai ser comemorada em Porto Alegre, né? É uma data muito importante. Geralmente nossa feira vai em final de outubro até 17 por ali de novembro. Esse ano, em função de ter a grande importância desse feriado nacional, né, primeira vez que está acontecendo, então ela se estendeu um pouco mais até o dia 20. E durante a feira, com toda essa programação de literatura e cultura negra, no dia 20 não pode ser diferente. Então aqui nós vamos ter uma mesa importantíssima, que é a mesa ligada à revista Tição, que foi criado nos anos 70 e que trazia ativistas, pensadores, escritores negros, e que está sendo reativada, né? Durante muito tempo ela existiu, depois ela parou, e agora em 2025 vai ter uma nova edição. Então nós vamos ter uma mesa com fundadores dessa revista Tição, e também vamos ter um espetáculo musical ligado à importância da cultura ligada ao samba. Então vai estar aqui o grupo Puro Samba e as Negras Encanto. E toda essa programação foi pensada justamente nisso, né? Nesse data tão importante que vai ser feriado, que a gente possa trazer, então, de forma diferenciada, escritores que já têm uma trajetória, como aqueles que ainda estão iniciando e que talvez não tivessem a oportunidade de estar numa feira de uma pungência dessa. Além das atividades literárias, a programação da feira também inclui, portanto, expressões artísticas como saraus poéticos e apresentações musicais, destacando a diversidade e a potência da cultura afro-brasileira. Segundo Lilian, contando com os coletivos, são em torno de 80 escritores na curadoria, fora outros que estarão autografando por inscrição própria, e 24 eventos da curadoria que englobam saraus, oficinas, bate-papos, vitrines de livros e autores, shows musicais, competições slam, entre outros. A curadora acrescenta que no ciclo Preto Soul, com produção de Túlio Quevedo, foram mais de 30 eventos e destaca que na Aldeia das Histórias, de contação de história, várias delas são de literatura afro-brasileira. E além dos eventos culturais, como está o mercado e a produção de livros de escritores negros? Para saber mais sobre esse cenário, conversamos também com Clô Barcelos, jornalista e fundadora da editora Libretos, com banca na Feira do Livro desde 2010, que contou como começou o trabalho de busca por autores e obras de literatura afro-brasileira e falou sobre destaques e lançamentos. Conta para nós como é que foi essa trajetória, né? Como é que começou o primeiro livro e como é que nós estamos agora? Então, em 2010 nós fizemos uma meia banca na Feira do Livro, uma outra editora, dividimos, e aí tivemos o primeiro contato com os consumidores. Daí a gente começou a ver que todo mundo solicitava, mas não tem nada da cultura negra, vocês não tem nada, então, enfim. E aí a gente pensou, meu Deus, temos que ter algo da cultura negra, não é possível. E aí nós pensamos, como? Quem que nós vamos procurar? E aí naquela época tinha uma política pública do MINC, que era oferecer autores negros aos produtores. Então ela proporcionou o contato dos produtores que queriam cultura negra com os autores, escreviam, era maravilhoso, colou, sopa, né? Beleza. Então a gente foi nesse lugar e nós encontramos então o Onar Tero, que é um cara, um morador da Restinga, um babalorixá, um querido, e nós conversamos com ele, olha aqui ele aqui, nós conversamos com ele e ele me apresentou esse trabalho maravilhoso, que é a criação da terra e do homem, né, pela teoria Yorubá. Eu não tinha certeza desse tema, eu fui e mandei para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, na Secretaria de Igualdade Racial, e eu perguntei, como é que é, né, tudo bem e tal, e eles fizeram uma coedição. Eles avalizaram no sentido de que era um edital para isso também, e aí deu tudo certo. Então, assim, agradeço muito ao Nartero, ele faleceu de Covid naquela época da pandemia. Agradeço muito a ele, o nosso primeiro autor negro com o tema da cultura negra, tenho muito orgulho. Na sequência, nós tínhamos assim Batidas de Ocã, que não foi especificamente escrito por uma autora negra, porém uma autora que trata desse tema e também do tema indígena, né?
Depois nós fomos publicando e o nosso grande best-seller foi Mel e Dendê, que nós já está na 3ª reimpressão. A Fátima Farias tem 4 livros, já está compondo, cantando, empoderada, representa o Rio Grande do Sul em Pernambuco pelo SESI, agora foi viajar. Quer dizer, fez agora uma palestra ontem que foi incrível. Ela disse que a poesia deu o poder a ela, de abrir portas a ela, e ela se transformou, e ela quer já fazer uma biblioteca na comunidade da Bonja, já faz a geladeiroteca. Meu Deus, é um negócio incrível. E aí nós não paramos mais. Veja que a gente tem aqui mais livros, né, Maiúscula, então a Negra Jaque, a Nath da Restinga. Fizemos o Sarau Libretos, fomos à periferia, porque a Libretos ela não vai fazer uma coisa que não tem assim, um lugar de fala, né? Então assim, a gente foi para a periferia e disse, olha, queríamos saber que está produzindo, quem está produzindo e tal. Negra Jaque tinha um livro, nós fomos no Morro da Cruz, e ela simplesmente disse, eu tenho um livro. Eu disse, mas como tem um livro? E nós não, né, vamos publicar. E pronto, sabe? Foi muito bacana. E ela já está assim, até com outros livros, já está surfando, secretária do hip hop. Não por isso, né, porque ela já tinha valor, eventualmente eu que cheguei atrasada. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem muitos livros. E a Nath da Restinga foi uma estrela que a gente encontrou no Sarau Libretos, lá na Restinga, com o mestre Ventura, não é o mestre Ventura, eu acho, e ele nos apresentou, né, e a gente publicou, e agora também já está na 2ª reimpressão, e ela está por aí, né, fazendo felicidade. Fizemos shows aqui, fizemos um documentário 4 Divas. Então assim, a gente entende que realmente precisa e não é uma modinha. Vou responder aqui no ar para o meu querido amigo Ronald Augusto, que num debate, a gente conversando, ele acha que é uma modinha, que as editoras brancas estão publicando pessoas negras e cultura negra porque é uma modinha. Eu não acho que seja uma modinha, eu acho que é uma obrigação e é uma resposta ao movimento negro que está muito empoderado. Isso aqui é muito pouco para um tamanho de tudo que a gente tem. Então, assim, eu acho que não é uma modinha, que é uma conquista do movimento negro. Me rendo. E tenho aqui o Lanceirinha, que esse ano é o que eu estou lançando, e é uma homenagem muito bacana à história, porque a Lanceirinha é uma menina que ela ouve falar nos lanceiros negros, e há um tempo atrás ninguém falava nisso, né? Então ela encontra o avô, e o avô diz, querida, vou falar por que eu gosto de ser chamado de o Lanceirinho. Porque ele nunca falaram na escola sobre os lanceiros negros para as crianças, nunca. E ele gostava muito dessa história. Então aí ela, menina contemporânea, na geração posterior ao avô, 2 gerações, ela pergunta, mas e as mulheres? Qual é o papel das mulheres na questão dos lanceiros negros? E aí o avô dela, ela pergunta, eu posso, como mulher, ser uma lanceira? E ele pega no rostinho dela e diz assim, querida, você pode ser o que você quiser, inclusive uma destemida lanceira. E aí o Alisson Afonso, que é um ilustrador que é da Ângela Xavier, esse livro, e do Alisson Afonso, lá de Pelotas, né, 2 autores negros maravilhosos, e o Alisson fez a Lanceirinha, fez uma interpretação que fechou absolutamente com o tema, que é isso aqui, ó. Olha a lanceirinha, o que ela tem, qual é a lança da lanceirinha? É um lápis. Então, assim, a luta da nova geração é um lápis, é o conhecimento, esse é a grande lança dessa luta do movimento negro na sociedade. Acompanhe o podcast Adurgs News no Spotify. Confira todo o nosso conteúdo em nosso site adurgs.org.br.